Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E Emmanuel comenta na lição 113 do Caminho, Verdade e Vida: não te esqueças. Narra o Evangelho de João que muita gente, caminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados no sepulcro da indiferença, do egoísmo e da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral acerca de suas atitudes. Todos desejam conhecê-las, as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro a ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Sempre muito conveniente a chamada do Emmanuel nesse estudo de hoje. O que ele vem falando para a gente? Ele vem falando o seguinte, que muita gente estava vindo para testemunhar o que tinha acontecido com Lázaro. Olhavam e saíam dali transformados de alguma maneira. Por quê? Porque acreditaram que o Lázaro havia morrido e estava vendo alguém que estaria voltando da morte. E até, é claro, estava incomodando os círculos farisaicos, os judeus da época. O que está acontecendo aqui? Né? Eram muitos rumores das notícias do que o Cristo vinha fazendo, das curas que vinham acontecendo, e curas que realmente são muito ostensivas, muito até excepcionais, até para os dias de hoje. A gente não consegue ver com tanta facilidade alguém que impõe a mão sobre o outro e faz o cego enxergar. Não é assim, né? A gente não tem esses casos com tanta frequência aqui. Tem casos de curas até menores, que a pessoa com o magnetismo dela consegue, mas esses mais ostensivos, a pessoa não está andando e voltar a andar, são mais difíceis. Mas o que o Emmanuel vem pegar agora, o foco de hoje, ele sempre pega uma lição e consegue tirar às vezes 4, 5 interpretações dessa lição, 4, 5 maneiras de você analisar diferente. Ele vem falar para a gente hoje sobre a maneira, a curiosidade das pessoas quando alguém ouve falar que você começou a assumir um compromisso ou com religião, ou então um compromisso com divulgação, qualquer que seja o trabalho que você vai fazer, e as pessoas ficam olhando assim, ficam, peraí, o que está acontecendo? E querendo, primeiro, confirmar se aquilo mesmo está acontecendo e tentando, de alguma maneira, desmotivar. Na verdade é se desmotivar. Por quê? Porque acredita-se que quem veio para cá, para a Terra, para estar fazendo esse tipo de trabalho, já nasceu perfeito, já foi enviado por Deus para esse tipo de coisa, já veio preparado para esse tipo de coisa. Ele não consegue ainda entender, né, que todo mundo foi criado simples e ignorante num determinado momento e que está todo mundo em fase de aprendizado. As pessoas olham, por exemplo, para Chico Xavier e falam, não, Chico Xavier está muito à frente da gente, pode até estar, mas ele, nos depoimentos dele, ele fala, teve muitas experiências que eu vivi agora que eu nunca tinha vivido, que não faziam parte do meu currículo espiritual. Uma delas ele fala assim, o contato com as mães chorosas que perderam seus filhos toda sexta-feira no trabalho do Correio do Amor, é uma experiência que eu vou levar para mim pro resto da minha vida. Ele ainda fala assim, né, eu chorava, ele chorava mesmo toda noite com aquelas mães. Então ele não estava pronto, ele veio para cumprir uma missão, e cada vez que esses espíritos se propõem a vir cumprir uma missão e que obtém êxito também, adquirem experiência, adquirem mais bagagem. São coisas novas que as pessoas vão aprendendo, são aprendizados novos o tempo todo. Então ninguém está pronto.
Então o que acontece? Você fica observando aquele meio comum, onde todas as pessoas estão na cegueira da vida material, vivendo os prazeres da vida material, de repente alguém tem esse despertar, e normalmente esse despertar inicial começa a ser apenas para a curiosidade de assistir estudo, culto, missa, seja lá o nome que vocês quiserem dar, né? Aí o que acontece? Daqui a pouco eu penso, fulano está virando religioso. Pô, que bom, né? É legal, pelo menos está buscando alguma coisa. E daqui a pouco fulano está começando a fazer isso também. Aí já começa aqueles olhares desconfiados e começa a fazer essas filas, igual acontece com Lázaro. As pessoas estavam querendo observar se Lázaro era ele mesmo ou não, né? E isso vai acontecer com todo mundo que começa a fazer um trabalho, mas já deixando de antemão que Emmanuel, em várias outras oportunidades, ele também alerta para o fato de que essas observações muitas das vezes serão no objetivo de observar alguma coisa que, vamos botar assim, desaprove aquela conduta da pessoa. Fala, tá vendo? Não se deixa enganar não, porque ali é um lobo vestido de cordeiro. É o que normalmente se faz por aí, né? E a intenção é chamar a pessoa para a vida comum, para continuar na cegueira da vida material, continuar na ignorância que a maioria das pessoas se encontra, não deixar que ninguém progrida. Aí você fica, pô, mas como é que pode, né? Não era tão interessante que todos pudessem progredir juntos? Como é que pode não deixar que ninguém progrida? Mas ainda é um sentimento ainda muito mesquinho, me desculpe a palavra do ser humano, né? Já que eu não vou ter, ninguém vai ter também. Você para ver até em relação ao esporte, né? Eu fico vendo assim, tem as rivalidades locais, e essas rivalidades locais elas são muito salutares, muito salutares. Mas aí vai ter uma disputa de um campeonato de um representante aqui do Rio contra um representante de fora. As pessoas vão torcer para o representante de fora. Já que não sou eu que estou ali, então ele também não ganha. Quer dizer, isso acontece com muita frequência entre a gente também. Já que eu não vou, ninguém mais vai também. Isso acontece naturalmente. É um sentimento ainda que a gente tem que tomar muito cuidado, se a gente traz dentro da gente, né? Muito cuidado em lidar com esse tipo de sentimento. E isso é exatamente o que acontece. Então, qual é a recomendação que ele dá? Mais uma vez a gente reclama aquela frase, repete aquela frase de Emmanuel: jamais se escolhe da ideia de imperfeição para adiar o trabalho que você tem que fazer. Começou a fazer é outra coisa. Luz se acende, luz se leva adiante. Acendeu a luz, não deixa a luz apagar. Quando eu falo acender a luz, assim, qual foi o trabalho que vocês escolheram? Escolhe, é livre. Agora, quando eu escolhi, eu quero ir para a casa espírita para ficar na porta recebendo as pessoas. Coloquem disciplina no trabalho que vocês estão fazendo. Né? Na porta da igreja, na porta, todo lugar tem alguém para fazer uma recepção e é sempre alguém com uma recepção calorosa, porque é assim que manda o trabalho. Aliás, o cartão de visita de qualquer instituição religiosa é o irmão, o companheiro, está ali na porta te recebendo. Ele vai te entregar um panfleto, ele vai te dar uma boa noite, um bom dia, vai te dar um abraço. Coloca disciplina naquele trabalho. E até mesmo as pessoas daqui a pouco vão passar e falar: mas você que está dando abraço? Mas não era você que estava... Pois é, né? Mas você para ver, assim, quando você parar para estudar o Evangelho, você vai ver que é assim com todo mundo. Pedro negou Cristo por 3 vezes. A Madalena estava na vida sensual. O Paulo estava matando judeu, cristão. Não estava matando judeu, não, matando cristão. Todos eles tinham suas dificuldades. Quando conheceram o Mestre de alguma maneira, o que acontece? Alguma coisa irresistível começou a se mexer dentro do coração deles. Eles começaram a fazer isso e vai fazendo de maneira tímida no início. Daqui a pouco vão se tornando grandes trabalhadores. A gente está assim, tendo o privilégio hoje de conviver com um monte de trabalhadores espírita, que é o meu caso, que é por conta da minha religião, e a gente vai vendo verdadeiros trabalhadores, guerreiros, dedicados à causa mesmo. Pessoas que começaram assim, desacreditadas, levaram um tempo para ganhar confiança em si mesmo. Quando ganharam a confiança, abriram obras sociais maravilhosas, como eu fui ontem em uma, que está virando um lar para idosos. O centro espírita na porta e lá atrás um lar para idosos com uma estrutura maravilhosa, com uma clínica já se dedicando. A gente fica assim muito feliz, porque é só ter vontade de fazer e iniciar as atividades que parece que as coisas começam a conspirar para o teu favor, para que você consiga fazer, porque quando a coisa é para o bem, o negócio vai andar se tiver perseverança. Que Jesus nos abençoe hoje
E sempre muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez.